Bom, pessoal, na aula de hoje eu gostaria de apresentar para vocês algumas ferramentas teóricas que serão usadas para estudar alguns sistemas complexos ao longo deste curso, né? Então, para começar, eu gostaria de voltar, né, ao texto do Weaver, de 1948, e nesta época ele apontou pelo menos duas formas para você atacar problemas de complexidade, né? Primeiro, ele alegou que havia necessidade de equipes multidisciplinares e um extensivo uso de computadores. Só para contextualizar, né, esse texto foi escrito numa época, né, no pós-guerra, né, e o Weaver, assim como a comunidade científica, percebeu, né, que para você atingir avanços científicos, né, para que equipes científicas fossem bem sucedidas nos seus projetos, foram necessários que essas equipes fossem formadas por equipes heterogêneas e com extensivo uso de computadores, né? Aí sim, um exemplo seria o Projeto Manhattan, né, formado por físicos, químicos e engenheiros que trabalharam em conjunto, né, e com extensivo uso de computadores para desenvolver a bomba atômica, né? Então, nesse contexto, né, desse pós-guerra, que Weaver foi levado a concluir esses dois pontos, né, que para você atacar problemas de complexidade organizada seria necessário equipes multidisciplinares e o uso de computadores, né? E é exatamente isso que hoje a ciência dos sistemas complexos faz para atacar os problemas, né, para tentar resolver esses problemas, né? Então, a previsão do Weaver, embora tenha sido feita há 70 anos, ela parece ser bastante bem sucedida, né? Ele acertou no alvo aí a sua previsão, né? Então, na aula de hoje, eu vou dividir essas ferramentas em pelo menos duas classes, né? Primeiro, na forma com que os dados são aqueridos de problemas de complexidade e na interpretação de dados, né? Aqui no caso através de Big Data e de Machine Learning. Eu vou falar um pouquinho mais na aula de hoje sobre isso. E na aula que vem, né, vamos falar sobre a modelagem matemática e computacional desses sistemas, né, com extensivo uso de equações diferenciais, modelos baseados em agentes e redes complexas. Então, na aula de hoje vamos focar então nessa forma de aquisição e interpretação de dados. O Big Data foi um nome, né, adotado recentemente para representar uma quantidade massiva de dados, né? Então, Big Data são dados, ou um número muito expressivo de dados, na qual eu não consigo lidar de forma manual. Então, para acessar um Big Data, eu preciso de tecnologia, eu preciso de algoritmos computacionais para que eu possa extrair informação destes dados, né? Então, para ilustrar aqui a forma com que eu acesso Big Data, né, eu trago para vocês aqui o exemplo da cidade de Roma, né, no dia em que aconteceu a final da Copa do Mundo de 2006. Né, a Copa de 2006 foi realizada na Alemanha. Aqui eu estou focando em Roma porque a Itália venceu essa Copa. E eu gostaria, né, de apresentar aqui como foram os fluxos de chamadas de celulares ao longo do dia dessa final da Copa. Então o dia começa aqui na madrugada, então não há chamadas, não há fluxo de chamadas celulares. O dia começa, né, amanhece e começa um intenso fluxo de chamadas, e pouco a pouco você começa a perceber que existem regiões mais intensas de chamadas, né? Então o jogo começa, quando o jogo começa diminui-se o número de chamadas, durante os intervalos aumenta novamente o fluxo, cessa as chamadas durante o jogo, e no final do jogo você tem uma explosão de chamadas de celulares, né? Então aqui é caracterizada pelas áreas com cores intensas. E depois do jogo, né, você consegue ver a mobilidade das pessoas, né? Se antes do jogo ou durante o jogo as pessoas estavam concentradas nesse ponto, agora elas saem para outras regiões, né? Então, o que é interessante aqui é que você tem dados vindo de celulares, e pelo fato de ser uma quantidade massiva de dados, eu não conseguiria lidar do ponto de vista manual. Então, eu preciso de algoritmos para processar esses dados e depois traduzi-los nessas imagens bonitas aqui, né, que você consegue traçar um perfil espacial das pessoas
na cidade nesse dia em particular, né? Ainda usando essa ideia de celulares para tentar traçar perfis espaciais das pessoas, né? Tem esse trabalho aqui de 2015 em que pontos da mesma cor aqui representam pontos que pertencem à mesma comunidade social. Pertencer à mesma comunidade social significa que há uma troca intensa de chamadas de celulares entre esses pontos. E o interessante é que as comunidades sociais nem sempre obedecem às fronteiras geopolíticas de cada país, né? Ou de cada província ou de cada cidade aqui desses dois países. Por exemplo, aqui eu tenho uma situação em que você tem divisão, uma fronteira geopolítica, né? No entanto, há um fluxo de dados intenso entre essas duas partes, porque os pontos que pertencem a essas duas regiões aqui são da mesma cor, né? Que representa que essas duas regiões pertencem à mesma comunidade social, embora sejam separadas geopoliticamente, né? Então, outro exemplo aqui, né, para ilustrar a forma com que nós podemos usar Big Data para poder traçar algum perfil de como as pessoas se comportam, né, é o exemplo aqui do que aconteceu em 2013 no Facebook, né, que as pessoas começaram a adotar esse perfil avermelhado com o sinal de igual, manifestando o seu apoio ao casamento do novo sexo, né? A pergunta que surge é quantas pessoas você precisa observar que adotaram esse novo tipo de perfil antes de você adotar o seu próprio perfil, antes de você mudar o seu perfil para essa imagem avermelhada com o sinal de igual, né? E o pessoal do Facebook fez uma varredura desses dados, né? Mais uma vez usando Big Data, usando as informações colhidas no Facebook e processando a partir de Machine Learning. E o que eles obtiveram foi esse gráfico, né, que mostra a evolução da probabilidade com que você mude o seu perfil em função do número de amigos seus que já mudaram o seu perfil, né? Aqui probabilidade no sentido de que é contabilizado quantas pessoas mudaram o seu perfil depois de observar um certo número de pessoas, né? Então esse número é dividido pelo número total de usuários, e aí eu tenho uma contabilização aí da probabilidade com que as pessoas mudem mediante o número de amigos na qual ele foi exposto, né? O número de amigos que mudaram o seu perfil. E interessante é que você pode traçar um número, né? um pico aqui em torno de 10 ou 11 amigos, né? Que as pessoas geralmente observaram antes de mudar o seu perfil, né? E o interessante também é que você tem um aumento rápido aqui, né? Da probabilidade em função dos seus amigos. Quando tenho poucos amigos, ainda poucos amigos que mudaram o perfil, chega a esse pico e depois vai declinando gradativamente, né? Vai declinando vagarosamente aqui à medida que você aumenta os seus números de amigos que mudaram o seu perfil. E outra situação interessante aqui, né, é o proposto aqui por esse pesquisador aqui, o Chatterfox, 2014, que ele propôs uma forma de você tentar prever guerras, né? Então o que ele fez foi analisar jornais publicados na época de cada guerra, né? No caso ele analisou jornais desde do ano de 1900 e percebeu que se você analisa palavras que estejam relacionadas com conflitos, né, você poderia analisar ou dar uma medida da intensidade ou a possibilidade da emergência de uma guerra. Então aqui à direita eu tenho gráficos do número uma contabilização do número de palavras relacionadas a conflito nos textos dos jornais, né? Você percebe que aumenta gradativamente e rapidamente no período que antecede o estopim de uma guerra, né? E depois esse número decai com o curso da guerra, né? E o resultado que ele obteve é que guerras grandes, né, podem ser previstas, de acordo com esse método aí, com pelo menos um ano de antecedência. E guerras menores podem ser previstas com semanas. É claro, você pode questionar aí, né, se isso aí seja válido ou não, né? Existe muito viés aí nessa metodologia, ok? Mas o que é interessante aqui é a possibilidade de você tentar prever coisas usando Big Data, né? Usando toda essa informação contida aí na rede, né? No caso aqui, ele usou todos os textos possíveis, né? Para você
todos os textos de jornais acessíveis, né? E aí disso ele extraiu informação. Se essa informação está correta, é questionável, claro que é questionável. Mas o que é interessante aqui é a possibilidade de coisas que você pode inventar a partir dessa quantidade massiva de dados que temos disponíveis. Né? Hoje nós falamos sobre aquisição e interpretação de dados usando Big Data e Machine Learning. Na semana que vem nós vamos falar um pouquinho da modelagem matemática computacional. Né? São os aspectos teóricos para se estudar sistemas complexos.